Senador, na sua opinião, o quanto o senhor acha que a redução da maioridade penal vai ajudar a reduzir também a violência no Brasil? Olha, em primeiro lugar, esse é um anseio antigo já de grande parte da população brasileira, que está cansada com a impunidade por um segmento de criminosos que se utilizam da idade cronológica para cometer as maiores atrocidades. Então ninguém quer resolver o problema de segurança pública no Brasil só reduzindo a maioridade penal. Então é uma questão de combater a sensação de impunidade. Aqui no Brasil, por exemplo, são os criminosos entre 12 e 17 anos de idade, são responsáveis todos os anos por mais de 50 mil roubos qualificados. Então, o que é isso? São aqueles assaltos com arma, com cometimento de grave ameaça, de violência. Será que se isso por si só já não justifica essa quantidade enorme só de roubos qualificados, a gente discutir e reduzir a idade penal para que esses marginais, escudados na idade cronológica, pelo menos fiquem um pouco preocupados antes de cometer o seu crime? Que hoje é uma coisa assim clássica. Tem vídeos e vídeos em redes sociais, internet, YouTube, de menores que são presos em flagrante e ficam ali zombando da polícia. E saem muitas vezes da delegacia antes do próprio policial que prendeu esse menor em flagrante. Então a gente tem que sim, que está mais do que maduro isso para ser aprovado. A PEC que eu apresentei, ela na verdade, ela reafirma a questão da maioridade aos 16 anos de idade, mas eu boto um complemento no parágrafo logo em seguir ao artigo, para que, se for o caso de crime hediondo, a idade a ser observada seja de 14 anos. Então, aqueles crimes mais violentos, mais graves, estupro, sequestro, roubo seguido de morte, tenham a punição a partir dos 14 anos de idade. Porque para mim é bastante clara aquela frase famosa, né? Quem tem idade para cometer o crime, ele tem que ter idade para ser responsabilizado por ele também. E eu, na verdade, defendo até que nem existisse a idade penal. Mas como eu sei que tem que ter um critério objetivo para que passe, por exemplo, aqui no Senado, no plenário do Senado ou da Câmara, tem que botar um número. Mas na minha concepção, o ideal seria, como já acontece em vários países, se a pessoa, independente da idade cronológica dela, tem a plena consciência de que está cometendo um crime, ela tem que responder por aquilo. Porque vamos perguntar para as vítimas desses menores o que elas pensam sobre responsabilizar penalmente quem comete essas atrocidades, né? E pela sua proposta, esses adolescentes, eles iriam para as mesmas penitenciárias dos bandidos comuns ou teriam um tratamento diferenciado? Não, na verdade, a PEC nem trata disso. É óbvio que o sistema penitenciário, hoje o sistema socioeducativo, teria que haver uma ampliação do número de vagas. Só lá no Rio de Janeiro, por exemplo, há um sistema prisional como um todo, há uma necessidade de aproximadamente 25 mil vagas em presídios. O sistema socioeducativo do Rio de Janeiro há aproximadamente 1.000 vagas. E todos os anos as polícias prendem cerca de 10 mil menores cometendo algum tipo de crime. Quer dizer, se realmente nós permanecessem presos ou apreendidos, como diz a linguagem técnica da legislação, certamente já faltariam vagas. Mas a gente tem um dilema, né? A gente vai fazer o quê? Não é aquela máxima falsa de mais escolas, menos presídios, infelizmente não é verdadeira. Eu acho que uma coisa não exclui a outra. A gente tem que ter uma escola de melhor qualidade e, em contrapartida, tem que ter também um aparato prisional ou socioeducativo que sirva para que a pessoa fique, pelo menos, um determinado tempo isolada do convívio social. Porque é um perfil de pessoa que, se estiver solto nas ruas, vai continuar reincidindo, cometendo crime. E até quando a gente vai aguentar? Até quando os cidadãos ordeiros, que pagam seus impostos, e são responsáveis, que andam dentro da linha, respeitam a lei, vão ficar pagando com a sua vida ou com o seu patrimônio pela impunidade desses criminosos, independente da idade que eles tenham, né? Sim, esse sempre foi um tema muito polêmico aqui no Congresso, né? E como o senhor vê que vai ser a tramitação dele? O senhor tá acredito otimista? Que hoje, eu estou otimista, foi uma coisa que eu falei muito durante a campanha, que era um objetivo que eu vou perseguir com força aqui no Senado. Uma das prioridades será a aprovação aqui da redução da maioridade penal. Já há uma PEC, inclusive, que foi aprovada na Câmara dos Deputados e está parada aqui no Senado. A própria população, se for consultada, vai falar que quer a aprovação disso. Então, como Casa do Povo, como representante de um Estado, a gente tem a obrigação de botar para, vamos pautar pelo menos, vamos discutir, vamos ver o que
né, os plenários das duas casas vão dizer. Só que com as redes sociais hoje, a gente já percebe que não seria a primeira e nem a última vez que a população, por meio das redes sociais, ia fazer uma pressão enorme para a aprovação dessa matéria. Então a gente tem que seguir. Eu digo o seguinte, Isabela, quando os criminosos vão aprimorando o seu modo de agir, em contrapartida, nós, legisladores, temos que também aprimorar a legislação para impedir que haja um vácuo de impunidade. Quer ver um exemplo que eu te dou? Eu apresentei um outro projeto aqui, já que a gente está falando de segurança pública. Eu ia perguntar sobre isso. Um outro projeto que eu apresentei recentemente é que criminaliza o arrastão. O que é o arrastão, para quem não sabe? Aquelas imagens, todo mundo já viu. Sabe, né? Infelizmente, quem é do Rio já sofreu mais com isso. Aquele bando de criminoso fazendo assaltos ao longo da areia, ou então se aproveitando que tem um trânsito em algum momento, vão quebrando os vidros dos carros, assaltando, fazendo aqueles arrastões. Isso até hoje não é criminalizado. É tratado como um roubo simples, que tem uma pena, que a pena inicial de 6 anos pode inclusive permitir que esses marginais, quando atuam em bando, eles possam responder em liberdade. Então eu fiz uma proposta, na verdade, para que haja um tipo específico disso com uma punição severa. Porque ela aterroriza todo mundo, na verdade quase inviabiliza o direito de ir e vir nosso. Quem gosta de pegar uma praia, vai para a praia preocupado se está com a criança ali, vai passar aquele bando de gente, cometer alguma maldade com seu filho, ou se está dentro do carro com medo no sinal de trânsito, parado, esperando, olhando para o lado, olhando no retrovisor para ver se alguém vai te assaltar. Eu já senti uma vez na pele como é aterrorizante você estar dentro de um túnel, num trânsito, tudo parado, e você vê as pessoas abandonando os carros e vindo correndo na sua direção para fugir de um arrastão como esse. Então, assim, eles contam sempre com a sensação de impunidade. E a gente já tem aqui o dever, a obrigação de aprimorar a legislação para que atos como esse não passem mais impunes. Já aconteceu comigo também. Na linha amarela, todos os carros voltando, é uma sensação horrível, né? Infelizmente, quem é do Rio tem é difícil, né? Alguém que no Rio de Janeiro que já não tenha passado por uma experiência como essa, ou conhece alguém que tenha passado por uma experiência como essa. Quer ver uma outra situação? A pedido aqui também de policiais militares do Rio de Janeiro. Está acontecendo agora uma migração muito grande da forma de assalto. Eu falo que eles estão aprimorando o modo de agir. Agora estão usando muito simulacros, aqueles materiais que simulam uma arma de fogo, por exemplo. E aí tem uma discussão interessante, arma de brinquedo. O problema não é o comércio de arma de brinquedo. Você tentar coibir o comércio é inócuo. O próprio Estatuto de Desarmamento já dá uma forte comprovação disso. Então a questão é você culpabilizar o indivíduo que está cometendo uma atividade criminosa. Então o projeto de lei que eu apresentei não tem a ver com o comércio de armas de brinquedo, que já é proibido no Estatuto de Desarmamento e não funciona. Qualquer um compra aí à vontade, no camelô, em lojas inclusive, não tem problema nenhum. Mas a partir do momento que um assaltante, ao invés de usar uma arma de fogo, ele vai e pega um simulacro, uma pistola, por exemplo, que pareça muito com uma arma, que é uma arma de brinquedo, ele tem que ser responsabilizado como se estivesse usando uma arma normal. Porque ele faz aquilo contando que vai ter sucesso na sua empreitada criminosa e sabendo que a punição vai ser menor. Porque o Código Penal, na sua parte geral, ele prevê uma circunstância qualificadora, o assalto usando-se arma de fogo. Então eu fiz um projeto para emendar essa parte, arma de fogo ou um simulacro, ou objeto que simule essa arma de fogo, porque o objetivo do cara é assaltar. Então ele sabe disso, ele sabe, se eu for pego, não vai dar problema que eu não estou usando uma arma de fogo. Mas em grande parte das vezes ele vai cometer aquele roubo, aquele assalto, enfim. Sim. É uma coisa que a gente precisa coibir. Né? Então eles vão aprimorando as suas técnicas e nós vamos modificando a legislação para acompanhar, né, esse fenômeno que infelizmente é uma realidade. Esse também o senhor já deu entrada nesse processo? Já dei entrada também. Eu na campanha, Isabela, eu sempre bati muito nessa tecla. Eu fui deputado 4 mandatos no Rio de Janeiro, deputado estadual, e sempre foquei muito na questão da segurança pública. Então sempre ouvi muito a polícia, a ponta da linha. Quem mais entende de segurança pública são os profissionais. Desculpa, com todo respeito aos sociólogos, policiólogos e filósofos e não sei o quê, aqueles caras que analisam de dentro de uma sala com ar-condicionado, como que um policial deveria ter reagido no momento de troca de tiro com marginais. Assim é mole. É igual você ter um jogo de futebol, você analisa o replay várias vezes para ver se houve impedimento ou não houve. Mas na hora de tomar a decisão ali, o juiz tem pouco tempo, uma fração de segundo para decidir.
Se bem que com o VAR hoje já mudou um pouquinho. Mas o policial, fazendo a comparação, ele não tem essa possibilidade. Então a gente tem que compreender isso e dar uma segurança jurídica na legislação para que ele possa trabalhar sem essa preocupação. O que acontece na prática, isso também, assim, os próprios policiais relatam para a gente. Quando um policial erra no seu trabalho, normalmente a consequência é fatal. Então é muito perigoso, é um trabalho muito difícil, tem que ter muita vocação, treinamento para poder trabalhar garantindo a nossa segurança pública. Então quando ele erra, ele não pode ser execrado de cara. Vamos analisar o que aconteceu e buscar na legislação uma coisa que dê amparo para ele. O erro de trabalho do policial é um erro mais grave. A gente não pode também simplesmente arrebentar com qualquer policial que erre durante o seu trabalho, porque, Isabela, qual a mensagem que a gente vai passar? Que não vale a pena para esse policial colocar sua própria vida em risco ou botar sua carreira em risco pela nossa segurança. Ele vai preferir ficar no ar-condicionado, uma função burocrática, ao invés de ir para a rua e fazer aquele trabalho que nós, contribuintes, pagamos, treinamos ele para que ele faça. Então, eu tenho essa mentalidade de que quem a gente tem que ouvir, quem entende de segurança pública, é o policial na ponta da linha. Senador, mudando de assunto, 100 dias de governo Jair Bolsonaro, qual a sua avaliação? Olha, eu faço uma avaliação muito positiva. Você vê que quem está fazendo uma avaliação contrária são aquelas pessoas que perderam as eleições, que não se conformam até agora com o resultado dela, estão achando que estamos numa espécie de terceiro turno. Então você tem um presidente que em 100 dias de mandato cumpre 20% daquilo que ele prometeu durante a campanha, tem 3 meses ele já cumpriu 20% do que ele prometeu. É uma pessoa que está sendo coerente com o projeto que a população escolheu como vitorioso. Então são em várias áreas. Se pegar as de infraestrutura, por exemplo, já ocorreram várias concessões de aeroportos, estão acontecendo agora também leilões de rodovias, autorizações para que o setor privado invista nas ferrovias, que está havendo uma mudança radical na forma de tratar esses pontos que sempre foram sensíveis para o Brasil e sempre estiveram nas mãos de pessoas que não estavam preocupadas em que a infraestrutura do país, que é um gargalo nosso para escoar nossa produção, enfim, isso se tornasse uma realidade. Então você pega na parte da segurança pública, foi enviado aqui para o Senado Federal, olha ainda o resquício de deputado do Rio de Janeiro. Então foi mandado para cá um projeto que faz diversas alterações no Código Penal, no Código de Processo Penal, enviado pelo Ministro da Justiça, para atender esse anseio da população. Aqui no Senado, por exemplo, tem vários projetos que já são similares, inclusive, ao que Moura enviou para cá, e nesse governo vão ser uma prioridade. Então a gente está cumprindo com aquilo que foi conversado durante a campanha. Está aqui na Câmara a proposta de nova Previdência. Quer dizer, uma necessidade, um assunto antipático pra caramba, que nós não gostaríamos de estar tratando, óbvio, que retira direitos consagrados, mas a gente apresentou uma proposta que foca exatamente em cortar os privilégios, em respeitar as garantias, os direitos sociais daqueles que são mais pobres e mais carentes. É o que está no papel. Então, assim, eu digo que não há um estelionato eleitoral. Há o Bolsonaro cumprindo com as suas promessas de campanha, que para alguns são promessas polêmicas, mas que têm que ser respeitadas porque foram democraticamente escolhidas como aquelas que o povo quer que sejam implementadas. E a relação com o Congresso, na sua opinião, como está? Também eu acho que está em fase de ajuste, está melhorando bastante a cada dia. Se você comparar ao início dos trabalhos aqui no Legislativo, há 2 meses, já tem uma outra sinalização, há uma participação já grande nos seus estados, os parlamentares, no tocante aí ao que o governo federal tem de representação nos seus estados, as bancadas, que foi a forma que o presidente escolheu para tentar consolidar a sua base aqui, tanto no Senado quanto na Câmara, as bancadas temáticas também, elas vêm sendo atendidas com essas propostas. Então, assim, é uma forma totalmente diferente de negociar com o Congresso que está sendo inaugurado. E é óbvio, Isabela, que toda mudança gera muita resistência. Então, mas como houve uma grande renovação, aqui no Senado são quase 50 novos senadores, 46, né? A gente eu sinto o clima aqui no plenário de que todo mundo quer que o governo dê certo. Então aquela coisa que a gente chama de velha política, que é o toma lá da cá, não é o que está acontecendo na prática. O
que está acontecendo na prática são deputados e senadores, né, que querem sim participar desse momento. Eles querem também se sentir participantes desse momento vitorioso que vai ser do Brasil, porque é uma unanimidade. Assim que nós conseguirmos ajustar as contas públicas com a aprovação da nova Previdência, até a oposição reconhece isso. Se o Bolsonaro está forte agora, imagina se passa a nova Previdência, como é que ele não vai estar forte em 2022? Inclusive, isso tem sido usado como argumento por alguns para tentar esvaziar a nova Previdência, porque eles estão preocupados não com o Brasil, estão preocupados com as próximas eleições. Já olha só a mentalidade, graças a Deus, é de uma parcela muito pequena de parlamentares. Eu acho que o que está se ajustando agora é esse entrosamento, que não é toma lá da cá, é colaboração. O político também conhece gente competente, que não é ladrão, e que tem toda a capacidade de assumir algumas funções, alguns órgãos do governo federal nos seus estados para colaborar, para prestar um melhor serviço público à população. E essas pessoas, né, também com as suas emendas parlamentares, que o governo também está promovendo aí uma antecipação da execução delas, para que realmente o dinheiro chegue na ponta da linha, cumprindo uma promessa de campanha nossa, né? Há poucos dias o Senado aprovou uma proposta de emenda à Constituição que permite que a emenda individual do senador ou do deputado seja injetada direto no município, direto no estado. Então, quer dizer, é um desapego, não tem apego à cadeira. A gente quer que o dinheiro do contribuinte chegue onde há a maior necessidade. E é óbvio, eu sou um municipalista. Eu sei que quem tem melhor conhecimento da necessidade da população é o vereador, o prefeito. É lá que tem que estar o dinheiro. E hoje é o contrário. A União arrecada, fica com quase 60% de tudo que o contribuinte paga em forma de tributos. Então, essa lógica progressivamente vai se ajustando e, na prática, o governo dá as demonstrações de que está colocando isso para ser executado. A proposta, a PEC que eu acabei de falar aqui agora, né, essa questão de você... Olha o discurso que o presidente Bolsonaro fez aqui no encontro de prefeitos de todo o Brasil, inclusive defendendo uma outra proposta de emenda à Constituição que aumenta em 1% o valor a ser destinado para o Fundo de Participação dos Municípios. Quer dizer, ele não tem... Você já viu algum presidente, desde que você está viva, que abre mão de poder e de dinheiro? Bolsonaro está fazendo isso. Então é óbvio que não tem como dar errado. A gente tem além de toda essa parte prática, a gente tem muito claro para nós que é um projeto de Deus mesmo. Ele está vivo, já é uma prova disso. Jair Bolsonaro está vivo, já é uma prova disso. E a forma como vai sendo conduzido o governo, a gente tem a convicção de que vai dar certo e, se Deus quiser, num futuro muito próximo, a gente já vai ter uma geração de empregos em grande quantidade, porque a gente ouvia durante a campanha o seguinte, sabe? Olha lá, os grandes empresários, né, de dentro do Brasil ou de fora, estamos esperando o resultado das eleições para saber se a gente vai investir no Brasil ou não. Passou o resultado das eleições, ninguém foi embora. Agora está todo mundo esperando a aprovação da nova Previdência para que eles tenham a convicção de que o Brasil não vai se tornar um país insolvente, que ele vai poder honrar os seus compromissos e que todos esses investidores vão poder investir aqui no Brasil nos mais diversos setores e não com nenhum risco de tomar um calote. Então, eles vão ter a segurança jurídica, vão poder fazer o seu plano de negócios de 5, 10, 20 anos e que não vão sofrer surpresas durante o caminho. Então, você está bem otimista, então, que a Previdência passa? Ela vai passar, eu acho que já está bastante madura. Se você pega em relação ao momento em que a proposta do Temer da Previdência ia ser votada aqui no Congresso, era 20 e pouco% da população apenas que compreendiam a importância disso. Hoje, mais da metade, muito mais do dobro, quase o triplo de entendimento por parte da população da importância de se aprovar isso. Agora, é sempre a mesma pergunta, qual vai ser a reforma que vai ser aprovada? E no fim das contas, é na ponta da caneta. Quanto nós vamos conseguir economizar no prazo de 10 anos, que é o que está colocado no projeto aqui, para que se implemente 100% o que está no papel? É 1 trilhão em 10 anos, como disse o Paulo Guedes, é 1 trilhão e 300 aproximadamente, que é a estimativa que se economizaria com a proposta que foi enviada para cá, ou vai ser 500 bilhões, como quer a oposição, um único intuito de enfraquecer o governo para as próximas eleições. E mais uma vez, eu acho que eu fico muito confortável também por causa da força das redes sociais. Então, hoje, todos, sem exceção, não apenas os políticos, juízes, desembargadores, promotores, todos têm aí um canal de comunicação mais aberto com a população pela internet e são pressionados pelas suas posições que hoje são públicas. Não consegue esconder mais nada de ninguém.
Então, acho que eu estou contando muito com esse amadurecimento da população no tocante a exercer a sua cidadania, não apenas a cada 2 anos, quando tem eleições, mas todos os dias. Sim. E a cada projeto que é apreciado aqui no Congresso. As redes sociais facilitam muito isso. Com certeza. Né? Senador, muito obrigada. Se eu quer falar mais alguma coisa para as agradeço pessoas? A oportunidade. Me estreia aqui no Facebook da TV Senado. Gente, vocês não imaginam o que é conversar com essa pessoa, assim, porque ele é muito popular. Então todo mundo quer tirar foto com ele o tempo todo. Para a gente conseguir parar um pouquinho e fazer essa entrevista, custou. Então, senador, mas é um prazer aproveita sempre. que a gente está aqui prazer conversando. sempre estar com vocês. Até uma próxima vez. E vamos lá, estou contando com vocês aí para aprovação desses projetos, como a da redução da maioridade penal, para que passe o quanto antes e a vontade da maioria da população seja atendida. Tá certo. Muito obrigada. Obrigado.